amigos e irmãos, boa noite. Estamos iniciando o nosso culto de hoje, quarta-feira, dia 27 de maio. Fique atento ao que virá a seguir. Teremos as nossas comunicações e anúncios de nossa igreja. Também teremos momento de louvor e adoração ao Senhor. Este é um tempo que você tem a oportunidade de, em família, orar, louvar, clamar a Deus e também ser edificado através da palavra de Deus. Essa noite teremos uma palavra no nosso momento missionário muito especial, uma palavra com o pastor Marciel, que é o pastor coordenador do projeto da Junta de Missões Nacionais, que é o projeto Cristolândia, ali na cidade de Pádua, que estará nos atualizando sobre o que tem acontecido no campo missionário, ali onde ele está atuando. Que Deus te abençoe e que você possa participar conosco, que Deus possa falar ao seu coração nesta noite, através de tudo que aqui será feito. Vamos lá? A graça e a paz, amados irmãos da Igreja Batista no bairro Matadouro. Aqui é o pastor Maciel, missionário dos irmãos aqui no projeto Cristolândia, em Santo Antônio de Pádua. A minha primeira palavra aos irmãos é de gratidão a Deus pela vida de vocês, que têm orado pelas nossas vidas. Aqui no projeto Cristolândia nós somos em 5 missionários, contando eu, minha esposa e mais 3 missionários. E a gente louva a Deus porque os irmãos têm orado, tem nos sustentado de todas as formas enquanto povo de Deus. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 9,16 que se anunciamos o Evangelho, Paulo falando, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque sobre mim me pesa essa obrigação e ai de mim se não pregar o Evangelho. Então a gente tem percebido, a gente tem entendido o chamado de Deus para levarmos o Evangelho, a boa notícia, a notícia de salvação, a notícia de que Jesus salva, Jesus pode mudar a história de qualquer pessoa. Então, nosso público, os irmãos já sabem, é um público que já se encontram à margem da sociedade e, enquanto servos de Deus, nós temos tido essa responsabilidade, essa incumbência, esse chamado de Deus para alcançar essas pessoas no contexto da drogadição, e Deus tem nos feito muito bem, Deus nos tem feito prosperar nessa nossa missão, porque muitos meninos têm sido alcançados, têm sido libertos, Deus tem mudado histórias no projeto Cristolândia aqui em Santo Antônio de Pádua. Então a gente louva a Deus porque Ele tem nos usado como caminho, Ele tem nos usado como percurso que Ele mesmo tem trilhado para chegar a essas pessoas que se encontram sem expectativa de vida, escravas, presas no mundo das drogas. E a gente glorifica a Deus por ver Deus fazendo coisas extraordinárias nesse projeto Cristolândia. Algumas pessoas neste tempo têm sido enviadas para a segunda fase, outras têm recebido alta, têm voltado para a sociedade, e a gente vê Deus fazendo a obra na vida de tantas pessoas que se encontravam outrora sem esperança, à margem da sociedade, como eu já falei, em uma vida em que Deus não era glorificado, em que Satanás era glorificado, em que Satanás se alegrava em matar, roubar e destruir o sonho e a vida daquelas pessoas. Então Deus nos tem dado a oportunidade de resgatá-las, e nós, enquanto missionários dos irmãos, louvamos a Deus porque Deus tem usado a vida de vocês, vocês têm orado pelas nossas vidas, vocês têm investido nas nossas vidas, vocês têm nos sustentado no campo missionário, enviado
nos para o campo missionário. Então nós louvamos a Deus, porque tudo que está acontecendo nesse projeto Cristolândia que já existe há 10 anos, esse projeto que já está em 10 estados, temos cerca de 43 unidades do projeto Cristolândia nesses 10 anos, nesses 10 estados, e todos esses projetos, eles são projetos sustentados pelos batistas brasileiros, pela Igreja Batista no bairro do Matadouro. Então nós louvamos a Deus por isso, e o nosso coração se alegra em poder ser participantes da expansão do reino de Deus neste tempo. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Os nossos desafios são gigantescos, são enormes, mas Deus tem nos dado graça, Deus tem nos feito prosperar. Nós temos o desafio neste tempo de fazermos algumas reformas na estrutura do projeto, no banheiro, na cozinha, na padaria, mas nós também temos percebido como Deus também tem cuidado da gente. Eu sou uma pessoa que neste tempo tenho percebido a provisão diária de Deus, a bondade de Deus sendo materializada, o amor dele se tornando matéria, né? Se tomando forma através da vida dos irmãos aí da Igreja Batista do Matadouro, que sempre quando a gente precisa vocês oram, vocês contribuem, vocês seguram as cordas, e várias outras igrejas. Mas a proposta desse vídeo é motivar os irmãos, que os irmãos continuem nessa pegada linda, nessa pegada de continuar levando o evangelho, orando, contribuindo, investindo, se colocando à disposição do Senhor. Capítulo 6 de Isaías, versículo de número 8. O Deus, ele fala para Isaías: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta, ele se coloca à disposição do Senhor. E eu louvo a Deus, porque os irmãos têm se colocado à disposição do Senhor. Vocês têm se colocado e dito ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, envia-nos a nós. E Deus tem enviado os irmãos. Eu quero agradecer a Deus e aos irmãos que não têm medido esforço. Nosso coração se alegra, o nosso coração exulta, nós nos regozijamos. Essa que é a verdade, porque a gente pode contar com pessoas. A gente pode contar com os irmãos da Igreja Batista no bairro Matadouro. Nós não estamos sós no campo de missão. Louvamos a Deus porque esse projeto Cristolândia, ele não é um projeto de missões nacionais. Eu não sou missionário de missões nacionais. Eu sou missionário dos irmãos batistas, da Igreja Batista Brasileira. Eu sou missionário dos irmãos que têm sido bênção na nossa vida, os irmãos batistas aí na Igreja Batista no bairro Matadouro. Sou missionário dos irmãos, e como missionário dos irmãos, a gente agradece a Deus, porque a gente pode contar com vocês. A gente pode contar com a sua oração, com o seu sustento espiritual, com o seu sustento material. E nós louvamos a Deus por isso. Que Deus continue renovando a fé dos irmãos neste tempo de Covid-19, renovando a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Que os irmãos tenham de Deus bom ânimo, de Jesus bom ânimo neste tempo. Porque o nosso Deus, ele é maior do que os nossos problemas. Ele é maior do que as crises que vem até nós. O Covid-19 está sob o controle de Deus. Deus não perdeu o controle. Não há crise nos céus. E nós precisamos, neste tempo de Covid-19, exercitar a nossa fé. A fé, ela serve exatamente para ser manifestada no dia da adversidade. Porque o dia da bondade, o dia da bonança, melhor dizendo, o dia da alegria, o dia da vitória, a gente sabe festejar, a gente sabe curtir. Mas a gente precisa perceber que a fé autêntica, a fé genuína, a nossa fé em Jesus, ela é aplicável, ela é útil, ela é acessível, ela é prática para esses dias, dia de pandemia, dia de crise, dia de dificuldade. E eu tenho visto isso aqui no Projeto Cristolândia, porque neste tempo Deus tem nos abençoado. Nós temos nossa necessidade de reforma, algumas coisas, na estrutura do projeto, mas a gente tem percebido o cuidado de Deus, a provisão de Deus diária no projeto Cristolândia. Não nos tem faltado nada, e tudo isso que tem acontecido é a graça de Deus tomando forma através da vida dos irmãos que têm orado, que têm contribuído, que têm investido na nossa vida. E nós louvamos a Deus porque nós não estamos sós. Primeiro porque Jesus, ele fala isso em Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias, até
a consumação dos séculos. Ele estará conosco todos os dias, mas sobretudo, né? E da mesma forma, igualmente importante, vamos dizer assim, nós nos sentimos protegidos, nos sentimos sustentados pelos irmãos que têm cuidado das nossas vidas, nas várias dinâmicas da nossa vida espiritual, material, né? E a gente louva a Deus por isso. Que Deus continue abençoando suas vidas, abençoando a vida do pastor Fagner, sua família, todos os membros, toda a liderança aí na Igreja Batista no Matadouro. É a nossa oração, é o nosso desejo, e que Deus nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Através deste louvor, para cantar, nós queremos louvar ao Senhor.
irmãos em Cristo Jesus, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para trazer o recado de Deus ao seu coração. Estamos falando sempre às quartas-feiras baseado no livro de Filipenses. Portanto, nesta noite, eu gostaria de convidar você a mais uma vez fazermos uma reflexão bíblica neste livro da Palavra de Deus. Gostaria de iniciar nesta noite falando sobre ansiedade. Você já se sentiu ansioso? Ansiedade é preocupação exagerada. Isso tudo está relacionado à ansiedade. E a ansiedade, em muitos momentos, ela atua, ela furta a nossa alegria. E a ansiedade está descrito no livro de Filipenses. Estamos falando sobre a carta da alegria e nesta noite nós vamos abordar especificamente sobre este assunto de grande relevância, que é a ansiedade. A ansiedade é tida como o mal do século. Muitas pessoas hoje sofrem por conta da ansiedade, por conta da preocupação. Preocupação, em muitos momentos, exagerada, não é verdade? Portanto, a ansiedade ela tem prejudicado muitas pessoas no tempo em que nós estamos vivendo. Muitas pessoas têm sofrido por conta deste mal, por conta de preocupações exageradas. Como servos do Senhor Jesus, nesta noite nós vamos estar falando sobre a alegria na suficiência de Cristo. A alegria que Cristo nos proporciona. Portanto, falando um pouco sobre a ansiedade nesta noite, baseado em Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao verso de número 7. Já falamos sobre o capítulo 3 de Filipenses, que muito edificou as nossas vidas. Agora, neste tempo, iremos focar um pouco dentro do capítulo 4. Assunto tratado no capítulo 4, muito pertinente à realidade em que estamos vivendo. Estamos no meio de uma pandemia, o Covid-19, e esta pandemia tem gerado muitas incertezas no nosso dia a dia. Ao falar sobre ansiedade, a palavra de Deus, em diversos momentos, ela nos fala sobre a ansiedade. O Senhor Jesus mesmo, em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus, ele nos diz, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, não fiqueis ansiosos quanto ao que comeremos e quanto ao que beberemos. O verso 27 do capítulo 6 de Mateus, o próprio Senhor Jesus, ele nos questiona: o que vocês podem acrescentar sobre a duração da vida de vocês quando ficam ansiosos? É algo que deve despertar em nós reflexão, porque a orientação bíblica é que eu e você, é que nós não venhamos a ficar ansiosos por coisa alguma. Antes que eu e você a gente possa sugerir, por isso ou por aquilo eu posso ficar ansioso. A orientação bíblica é que de forma alguma nós venhamos a ficar ansiosos. É isso que Paulo diz aos Filipenses. É isso que o Senhor Jesus, ele nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6. A Bíblia ela vai nos relatar em Provérbios capítulo 12, o verso 25, ela nos diz que a ansiedade ela abate o coração do homem. Isto mesmo, a ansiedade abate o coração do homem. Ansiedade é preocupação exagerada com o futuro. Ansiedade é estrangulamento. E é verdade que a ansiedade é tida como o mal do século e muito daquilo que provoca em nós ansiedade, ou seja, muito das nossas preocupações exageradas com relação ao futuro, é comprovado que muito dessas coisas que nos deixam ansiosos são coisas que dificilmente acontecem. Nós ficamos normalmente ansiosos por causa de pessoas e de coisas. Geralmente esta é a razão de ficarmos ansiosos. Ficamos ansiosos por conta de coisas e pessoas, por causa de relacionamentos, por causa de problemas financeiros, Tá aí, são uma das razões de nossas preocupações e ansiedades. Creio que estamos vivendo num momento em que é propício a ficarmos ansiosos.
A pandemia do Covid-19 pode estar despertando em muitas pessoas neste momento ansiedade, porque nós estamos vivendo num momento de incerteza. Estamos vivendo uma grande crise no que diz respeito à saúde, estamos vivendo uma crise no que diz respeito ao fator econômico, muitas pessoas ficando e estando desempregadas, pessoas passando por dificuldades financeiras, pais estão aflitos por conta das necessidades que têm de estar dentro de suas casas, pais também preocupados por conta da questão do colégio de seus filhos, não é verdade? Os filhos estão estudando de casa e os pais estão precisando estar mais atentos neste momento. Não que em outro momento os pais não fiquem preocupados, mas dado o momento em que estamos vivendo, os filhos estudando de casa, aulas online, né, o templo das igrejas fechados, os cultos todos sendo transmitidos pela internet, estamos num momento de isolamento social, estamos num momento em que nós não podemos estar tendo contato com muitas pessoas. Enfim, tudo o que está acontecendo de alguma forma pode contribuir para despertar em nós preocupações exageradas. Ansiedade. Ansiedade, ela tem os seus sintomas. É bem provável que quando você ficou ansioso ou está ansioso, você sente náuseas, ou fica com a boca seca. Isso tudo é característica e sintomas provocados pela ansiedade. Dor ou aperto no peito, aumento das batidas no coração, que é ataque cardíaco, respiração ofegante ou falta de ar, tremores nas mãos e outras partes do corpo, sensação de fraqueza ou fadiga, boca seca, mãos e pés frios ou suados. Se você já sentiu estes sintomas, é bem provável que você se pegou ansioso. Na verdade, todos nós, em algum momento, estamos ansiosos. A ansiedade nos dias atuais, ela não faz acepção de pessoas. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e até mesmo idosos. Todas essas pessoas têm sido vítimas da ansiedade e das preocupações exageradas no tempo presente. Por isso que disse que aqui no início que a ansiedade é considerada o mal do século, porque ela está atingindo todas as pessoas e todas as camadas sociais. Todas as pessoas em algum momento ficam ansiosas. A ansiedade, ela nos leva a ficarmos preocupados de forma exagerada com o futuro e acabamos de deixar de viver o tempo presente. Quem já ficou ansioso ou está ansioso sabe muito bem do que eu estou falando. Mas nesta noite eu gostaria de ler um texto bíblico com você. Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao verso de número 7. A palavra de Deus nos diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O conselho bíblico de Paulo em Filipenses capítulo 4 é que nós venhamos a nos alegrar. De repente você pode questionar, se alegrar? Se alegrar em meio a tudo isso que está acontecendo? Como isso é possível? Esta alegria que Paulo está recomendando é como se fosse um mandamento divino. Já disse isso em outros momentos. Se torna um mandamento divino porque a alegria é fruto do Espírito Santo. Uma vez tendo o Espírito Santo em você, esta alegria ela é produzida pelo próprio Deus. Essa alegria ela não está baseada no tempo e na situação em que estamos vivendo. Essa alegria ela é proveniente do Espírito Santo de Deus. É uma alegria que vem pela suficiência de Cristo em nossas vidas. É o próprio Cristo,
É o nosso Senhor Jesus quem produz esta alegria em nós. É pela suficiência de Cristo. O apóstolo Paulo, queridos irmãos, ele afirma que a suficiência em Cristo deve nos fazer superar. A suficiência de Cristo deve nos fazer superar todas as nossas preocupações. É isso. Embora as preocupações tendem a nos roubar, existe alegria na suficiência que Cristo nos concede. Existe alegria na suficiência que Cristo nos concede. Irmãos, um homem chamado Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra, ele disse que quando se sentia afogado pelas muitas preocupações que sua função lhe trazia, ele lembrava de um homem idoso, que no seu leito de morte afirmou que teve tantas preocupações no decorrer de sua longa vida que viveu sem paz. Porém, naquela hora final de sua vida, ele percebeu que na maioria das suas preocupações, todas elas, a maioria delas, nunca se concretizavam. Ele passou a perceber que grande parte de sua vida, ele deixou de viver o tempo presente e passou a viver de forma preocupada sempre com o futuro. E ele foi constatar isso ao término de sua vida. Talvez você esteja vivendo de forma ansiosa. Muitas preocupações têm roubado a sua alegria. Nessa noite, a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos nos alegrar em Deus. E que a suficiência de Cristo, ela é capaz de nos fazer superar todas as nossas preocupações. Quando nos preocupamos, ficamos presos, irmãos, somente a uma maneira de pensar e sentir. A preocupação, ela nos mantém fixados somente em futuras soluções. A pessoa que é preocupada, a pessoa que vive ansiosa, por isso disse aqui que ansiedade é estrangulamento, é por isso. Porque a ansiedade nos abate de tal forma, e a Bíblia fala isso em Provérbios 12, 25, a ansiedade abate o coração do homem, a ansiedade nos deixa tão agoniados e angustiados que nós perdemos o entusiasmo e a alegria pela vida. Eu creio que no tempo que vivemos, muitas pessoas podem estar vivendo por isso. Portanto, nesta noite, voltando para o texto bíblico, eu gostaria de dizer para você, a primeira recomendação, a recomendação de Paulo é que em Cristo nós temos razões para estar alegres, porque Ele é quem nos sustenta. O verso 6, Paulo diz, terminando a sua palavra aos filipenses, ao povo de Filipos, ele diz no verso 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, seja conhecido diante de Deus as vossas necessidades. Seja conhecido diante de Deus as suas necessidades através da súplica e através da oração. A oração é um meio que nós podemos encontrar para combater as preocupações e ansiedades do nosso coração. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, querido irmão, mas é fato que ficar ansioso demais e deixar-se dominar-se por essas ansiedades e preocupações é como se disséssemos a Deus que Ele não é poderoso o suficiente para cuidar de nós. Ansiedade, segundo a Bíblia Sagrada, é pecado, irmãos. Ansiedade é pecado. É como se nós disséssemos a Deus, quando nós ficamos ansiosos por demais e deixamos que ela tome conta de nós, é como se disséssemos a Deus que Ele não é poderoso o suficiente para prover, para cuidar e para suprir as nossas necessidades. Portanto, neste tempo, que nós possamos descansar no Senhor. A Bíblia nos diz, no mesmo Evangelho de Mateus, o qual já foi citado aqui no início, o Senhor Jesus, Ele nos diz, basta cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos quanto o dia da manhã. O Senhor Jesus, Ele nos diz, basta cada dia o seu mal.
neste tempo de pandemia, neste tempo difícil que estamos enfrentando, no dia mau que estamos vivendo, o conselho bíblico é que eu e você, que nós possamos viver um dia de cada vez. Que nós possamos viver um dia de cada vez. Eu sei que talvez você já está agoniado de tanto isolamento. Eu sei que talvez você está agoniado de tantas notícias ruins, de tantas tragédias. Talvez você já esteja agoniado com tantas mortes e com tantos casos de Covid-19. Mas que nós possamos viver um dia de cada vez. Que nós possamos ir a Deus em oração, buscar a presença do Senhor, clamando, suplicando a Ele, para que Ele possa acalmar o nosso coração, para que Ele possa montar guarda sobre a nossa mente, nos fazendo pensar em coisas honestas, coisas verdadeiras e coisas puras. Que neste tempo nós possamos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque é fato e é certo que Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Portanto, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes disso, que nós possamos descansar em Deus, descansar no Senhor. Esta é a orientação da palavra de Deus. Portanto, quando nos lembramos das palavras tão encorajadoras de Jesus, quando nós reconhecemos o que temos a Cristo, quando reconhecemos que a nossa suficiência é completa nele, então, queridos irmãos, nós podemos usufruir de uma verdadeira alegria e dizer aos outros: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Quando cremos em Cristo, quando reconhecemos a suficiência completa que há em Cristo, nós podemos descansar e dizer: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo estava em situações complexas, já disse isso por diversos momentos. Paulo estava preso, Paulo enfrentou açoites, Paulo teve as suas adversidades no que diz respeito ao seu ministério e na sua vida. Mas, sobretudo, Paulo cria na suficiência de Cristo e tinha a convicção de que Deus estava cuidando e sustentando ele em cada momento de sua vida. Semelhantemente, eu gostaria de dizer para você nos dias de hoje: Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de nós. Deus não está alheio a tudo aquilo que nós estamos enfrentando. Portanto, creia que Deus está cuidando de nós e, acima de tudo, que a nossa alegria possa estar fundamentada nele, crendo na suficiência que Cristo nos dá. Queridos irmãos, somente através de uma mente segura em Cristo podemos combater o ladrão das preocupações que tenta nos tirar a alegria. Somente através de uma mente segura em Cristo é que poderemos combater o ladrão das preocupações que nos tenta tirar a alegria. Por diversos momentos, as preocupações tentam roubar de nós a nossa alegria. Que nós possamos buscar a Deus, suplicar a Ele que guarde o nosso coração e a nossa mente para que nós possamos nos manter firmes, alegres na suficiência que Cristo nos dá. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente. Lembre-se, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes seja conhecido diante de Deus através de súplica e oração as vossas necessidades. Comunique a Deus as suas necessidades, comunique a Deus as suas angústias, que você e eu, que nós possamos ir a Deus em oração e comunicar a Ele tudo aquilo que está se passando em nossa mente e em nosso coração. E que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua mente, para que você continue firme e se alegrando em Deus. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Nós vamos orar neste momento pela sua vida. Pai querido, Pai amado, te louvamos e somos agradecidos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós. Esta noite que nós possamos lançar sobre o Senhor todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades,
Pai, tem sido um tempo difícil para todos nós. Não é uma pessoa que está passando por momentos difíceis. Somos todos nós. Todos nós estamos angustiados e agoniados por alguns momentos diante do grande problema que estamos enfrentando. Mas, sobretudo, que nós possamos crer no Senhor, confiar no Senhor, que tudo que estamos passando, ó Deus querido, vai acabar uma hora. Que o Senhor possa abençoar o nosso coração, conservar a nossa mente sã e que o Senhor nos dê a alegria de servir ao Senhor Jesus sempre, Deus. Que nós possamos nos alegrar no Senhor. Fica conosco, abençoe a nossa mente, livra-nos do mal. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus Cristo, o nosso amado e eterno Salvador. Amém. Um abraço, querido irmão, e que Deus te abençoe.